E aí, meus amigos, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou comentar aí sobre o dólar que segue sendo desafiado, bancos ainda quebrando, né? Sistema financeiro global aí sofrendo muito. Vou falar também um pouco sobre metais preciosos aí, o ouro e a prata. E por último, vou falar um pouco ali sobre o Bitcoin e o Ethereum, beleza? Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like aí, ajuda bastante, beleza? Então vamos lá. Então, no dia 21 de março, a gente tem a seguinte cena: o presidente da China e o presidente Putin, Xi Jinping e Putin, brindando. E é o seguinte, para Biden por nos unir. Então, esse brinde aí, o Xi Jinping falou que é para o Biden por ter conseguido unir China e Rússia, né? A Rússia e a China estão iniciando um mundo multipolar, enquanto os Estados Unidos e a Europa estão presos no passado delirante. Para você ver o nível que a gente chegou, beleza? Então, o cara que fez o tweet aqui, ele fala o seguinte, né? Depois de cometer o pior erro geopolítico, todos os políticos dos Estados Unidos receberam um novo slogan no memorando: Eixo do Mal, referindo-se à aliança China-Rússia. Bem, esta não é a era do Reagan ou Bush. Os Estados Unidos não vão derrotar os rivais geopolíticos. Os americanos precisam repensar em termos de cooperação e coexistência. Então, esse cara que está falando isso aqui, ele é indiano, então ele está enxergando o mundo daquele lado do globo, tá ligado? Então, quando você começa a ver o mundo de lugares diferentes, né? Pessoas de lugares diferentes falando sobre determinada situação. Então a gente vai enxergar a situação pelo ponto de vista dele, beleza? Então é isso que ele acha, que os Estados Unidos agora já era, o dólar está perdendo muito sua força e eles não são, eles não têm capacidade de competir aí contra a China e Rússia se alinhando, né? Então a gente sabe que isso aí é muito difícil de acontecer, os Estados Unidos perder a sua hegemonia no momento. Apesar de toda essa crise, os Estados Unidos ainda têm uma força militar muito forte, né? Então não é tão simples igual parece, né? Então é assim que a gente começa aí o vídeo de hoje, né? Aí esse jornal aqui, ele traz o seguinte: que o comércio global está migrando do dólar para o yuan e outras moedas. Então isso aí tende também a enfraquecer o dólar, beleza? Uma coisa que eles estavam conversando aqui, né, o chinês aqui, os russos, Xi Jinping e o Putin, é o seguinte: isso aqui, ó, essa guerra da Rússia e Ucrânia tem como base também fortalecer o dólar, tá ligado? Como? Todos os países que são aliados aos Estados Unidos, eles vão ficar impedidos de negociar mercadorias utilizando outras moedas, tá ligado? Porque se esse trade for feito utilizando outras moedas, no caso do rublo e do yuan, né, que são a moeda da Rússia e da China, respectivamente. Então, se algum país fizer troca utilizando essas moedas, os Estados Unidos pode acusar aquele país ali de estar financiando a guerra lá na Rússia e Ucrânia, tá ligado? Então, meio que os Estados Unidos pode utilizar essa guerra como fonte de poder ainda ali para evitar que outros países façam negócio aí utilizando o yuan e o rublo russo, né? Aí, devido a toda essa desconfiança do dólar, essa questão dos Estados Unidos se manter na guerra, devido à busca pela manutenção da sua hegemonia, né? Fazendo com que países aliados aos Estados Unidos
somente utiliza o dólar para fazer negócio. Os países do outro lado do globo, como no caso aqui da Índia e os Emirados Árabes ali no Oriente Médio, o que é que eles estão fazendo? Eles estão estocando ouro. Então eles têm comprado bastante ouro aí ultimamente. E pode ser também que esse comércio entre Índia e Emirados Árabes aconteça na própria moeda da Índia, a rúpia. Então, se você realmente prestar atenção, você vai ver que o dólar tá perdendo força, tá ligado? Porque tudo isso aqui, ó, esse comércio anteriormente era feito com dólar, beleza? Aí, ok, essa é uma das frentes em que o dólar está sendo enfrentado, né? Dólar barra Estados Unidos. A outra frente é a questão da crise sistêmica dos bancos aí. Então, no momento atual, o Deutsche Bank tem sido uma péssima ação aí de banco desde 2007. O preço da ação saiu de 140 dólares e foi para 8 dólares nesse período. Aí o Wall Street Silver, né? Fala aqui. A única surpresa é que o Credit Suisse quebrou antes do Deutsche Bank. Então aqui ele mostra a ação do banco aí vem despencando lá. Aqui 2008 foi a crise imobiliária lá nos Estados Unidos. Ele subiu um pouco e de lá para cá vem caindo aí bastante, né? Então, um péssimo investimento aí de longo prazo. No vídeo que eu fiz semana passada tinha quebrado 4 bancos, o Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank e o Credit Suisse. First Republic, então, confirmado, mais um banco que faliu. Aí aqui, né, como não pode faltar, um memezinho, né? Já se foi FTX aí no ano passado, né? Republic foi agora, Signature, Silvergate, SVB, Credit Suisse e agora o Deutsche Bank. Só tá faltando ele aí. Aí beleza. Aí o que é que o Powell fala? Ainda acho que existe para um caminho, para uma aterragem suave. É um soft landing, pouso suave. Isso aí vem sendo falado desde o ano passado, que eles iam fazer uma escalada de juros, né? Aumentar a taxa básica de juros americana, com o intuito de reduzir a inflação. E na época ficou todo mundo. Porque é o seguinte, ele fez 3 elevações na taxa de juros de 0,75. Então foi uma escalada de juros muito forte. Aí a galera ficou perguntando, né? Será que realmente não vai ter uma crise? Será que o Banco Central ele vai ser capaz de reduzir a atividade econômica a ponto de conseguir reduzir a inflação sem causar uma crise realmente, né? Então, desde o ano passado que isso vem sendo falado, que o Fed vem falando, não, a gente vai levar a economia para um pouso suave, soft land e tal, não sei o quê. Então, como vocês viram aí agora, já foram 5 bancos que quebraram e já tem um sexto já aí na beira do precipício, né? E, para quem não sabe, o Banco Central americano, o Fed, o Banco Central Europeu, o Banco Nacional Suíço e vários dos grandes bancos centrais aí do mundo já anunciaram que vão resgatar esses bancos, ou seja, vão imprimir dinheiro para ajudar esses bancos a não falir, beleza? Aí, qual é o problema de você resgatar esses bancos, né? Que, como sempre, quem vai sair prejudicado são os mais pobres, né? Por quê? Só o resgate do Credit Suisse custará a cada homem, mulher e criança na Suíça 13.500 dólares. Então, eles fizeram um cálculo econômico de quanto essa impressão de dinheiro vai causar de inflação e é mais ou menos isso aí que cada um
vai ter que pagar, né? Cada cidadão suíço vai ter que pagar para resgatar o banco, beleza? Então, para quem não sabe como que funciona o mercado hoje é assim. Então, os grandes eles vão sempre sobreviver porque tem esse conluio aí com o Estado, né? Essa notícia aqui é de hoje, né? Dia 24, sexta-feira. Eu vou lançar esse vídeo amanhã. Então, hoje, um pouco mais cedo aí, saiu a notícia que o Dom Juan foi preso. Dom Juan, para quem não tá ligado, ele foi o CEO aí da Terra Luna, né? Foi um projeto aí de criptomoeda que emitia um dólar digital, que é chamado de stablecoin, e simplesmente ele fez um esquema Ponzi, tá ligado? Então, tipo uma pirâmide. E finalzinho do ano passado, Terra Luna quebrou e a partir daí veio todos os problemas que a gente está enfrentando até hoje aí no mercado, né? Então, desde com cripto, Terra Luna, Three Arrow Capitals, Alameda, enfim, e daí foram vários, né? Até aqui. Então, finalmente aí conseguiram prender esse vagabundo aí, beleza? A questão é o seguinte: o Silicon Valley Bank, que quebrou semana retrasada, antes de quebrar, ele fez um empréstimo, né, para os executivos do próprio banco. Tá ligado? Então, os executivos do próprio banco fizeram um empréstimo de 200 milhões de dólares ao banco. Eles pegaram emprestado, né? Então, já sabendo que o banco ia quebrar, porque eles já estavam com dificuldade, né? Então, agora a questão que fica é, será que esses caras aí vão ser presos? Né? Vamos aguardar. Até agora ainda não vi nada sobre isso, né? Aí, mais uma prova de que o dólar tá perdendo sua força e vai vir mais inflação adiante. É isso aqui, ó. No vídeo da semana passada, ou melhor, de terça-feira, caraca, não, foi quarta-feira que eu lancei o vídeo. Quarta-feira. Eu trouxe isso aqui, né? Que o Fed, em uma semana, ele aumentou o balanço dele em 300 bilhões de dólares. Essa semana agora, ontem, no caso, dia 23 de março, eles colocaram mais 100 bilhões no seu balanço. Ou seja, já foi embora aí, ó, o trabalho desde outubro. Então é como se o Banco Central tivesse voltado aí a outubro do ano passado e ele simplesmente está, a cada dia que passa, voltando ali ao seu balanço do final do ano passado, né? Isso aqui é o que? Traduzindo, mais inflação, certo? Aí para você ver como que os políticos são, né? No dia 21, teve essa questão de 300 bilhões de aumento no balanço do Fed. Aí o que é que o Jerome Powell falou, que é o presidente do Banco Central lá, que essa recente provisão de liquidez que aumentou o tamanho do balanço não destina a alterar a posição da política monetária. Isso ele falou no dia 22. Aí no dia 23, mais 100 bilhões, né? Então, tá aqui a carinha do sem vergonha, né? Falando que o sistema bancário está sã e salvo. Quebrou uns 5 bancos ali, né? A gente está correndo um risco de crédito, mas tá tudo tranquilo, né? Então a gente está vivenciando uma situação que pouco foi visto, né? Que é juros altos e inflação alta. Então é nesse nível que está a economia global.
Aí esse jornal aqui, Gold Telegraph, ele trouxe uma situação que é a seguinte: o secretário de Energia dos Estados Unidos diz que será difícil reabastecer as reservas de petróleo do governo esse ano. Aliás, esse ano não, né? Vai ser difícil reabastecer as reservas de petróleo. Porque o que aconteceu? Como a inflação estava muito alta, o Biden resolveu dar uma dilmada, tá ligado? Então, eles tinham um estoque de petróleo lá e eles começaram a queimar esse estoque de petróleo para reduzir a energia e o combustível da galera. Né? Que eu até comentei isso aqui também há uns vídeos lá atrás, que a gasolina lá nos Estados Unidos estava alta pra caramba. Então, eles esvaziaram o depósito deles de petróleo, a reserva deles de petróleo, e simplesmente agora está dizendo que vai ter dificuldade para suplementar essa reserva. Então, uma das ferramentas que o governo lá tinha para tentar frear um pouco a inflação já era, já não tem como mais ser utilizada. Então, veja o esforço que eles estão fazendo para tentar controlar a merda que eles fizeram em 2020 e 2021. Né? Então, sei que todo mundo lembra. Aqui no Brasil teve muito isso também, né? Aquela historinha de economia a gente vê depois. Liga a impressora aí que não dá nada, né? Para quem vinha acompanhando jornal aí, economia, ouviu muito isso aqui. O Jerome Powell e a Janet Yellen, que é o presidente do Banco Central, e a secretária do Tesouro americano, falando que a inflação era transitória. Não, ó, pessoal, tranquilo, inflação transitória, daqui a 2 meses a gente resolve, tá tudo certo. E daí a gente já tem mais de ano aí nessa novela. O que a gente tem até agora são bancos quebrando, né? Aí, Wall Street, mais uma vez, ele trouxe aqui um dado interessante, né? Jerome Powell fala que cortes de juros não estão em nosso caso base para esse ano. Então, o presidente do Banco Central está falando que ele não pretende reduzir os juros esse ano. O problema é que o mercado está precificando um corte na taxa de juros de 100 pontos base esse ano. Então, é uma das maiores discrepâncias entre o que o Fed fala, o que o presidente do Banco Central fala e o que o mercado espera que vai acontecer. Então, isso aqui eu venho falando também há um bom tempo, essa questão de o Banco Central americano está encurralado, ele agora está numa sinuca de bico, não tem jeito. E é por isso que o mercado está precificando essa redução de taxa de juros. Porque se nos juros que está agora já tem 5 bancos quebrados, mais um aí na iminência de quebrar. E a cada elevação na taxa de juros, o quanto mais tempo essa taxa de juros fica elevada, mais dificuldade os bancos vão enfrentar. Principalmente os bancos de pequeno e médio porte. Porque os de grande porte, eles conseguiram aí adquirir um bom caixa, né? Durante 2020 e 2021, época em que o dinheiro estava jorrando aí, né? Aí, devido a todo esse problema de inflação e juros altos, a Europa é a região que está sofrendo mais, porque tem uma dependência enorme ali dos Estados Unidos. Então, o clima está bem tranquilo lá, né, na França. Muita gente chamando de Revolução Francesa 2.0. A galera está indignada, né? Os protestos eles iniciaram devido a uma reforma na Previdência lá, que eles queriam aumentar a idade, né, para a reforma. Aquela desculpa, né, de que aumentou como é que se diz? A expectativa de vida. Então, aumentou a expectativa de vida da população, eles querem aumentar o teto da Previdência. A verdade é que essas previdências governamentais não passam de uma pirâmide, né? Então, os mais novos vão pagar para os mais velhos. Então, quem
quem está entrando, quem está confiando em receber dinheiro do governo nessa nossa geração aqui, né, que está confiando em receber lá no final da vida, tipo, é bem arriscado, tá ligado? É uma decisão bem arriscada. Então, os funcionários públicos aí já fica ligado, né? Apesar de ter um monte na minha família, mas é uma parada que tem que ser acompanhada aí perante o tempo. Então, ó, a galera tá realmente destruindo a França. A galera tá revoltadíssima. Aí aqui mais um memezinho, né? Pra gente dar uma. O Fed aqui tentando derrotar o dragão da inflação e acerta os bancos aí, quebrando todo mundo. Aí, nada mais cômodo do que o quê? Os bancos centrais vêm com essa história de moeda digital, né? Porque é uma moeda que eles vão ter o controle absoluto, eles vão saber exatamente onde cada centavo está. E como eu mostrei no Twitter ali agora, na hora que ele tiver que resgatar alguém, alguma empresa, alguma instituição amiga do governo, eles vão ter o controle absoluto, tá ligado? Então lá na China, o dinheiro lá já tem validade. Então, se você tiver um dinheiro na conta lá parado há muito tempo, se o governo quiser, ele determina uma validade para aquilo ali, você tem até X semanas para gastar aquele dinheiro, senão o governo recolhe, né? Isso aí é o quê? Com a ideia de que o governo force as pessoas a movimentar a economia, e gerar aquela sensação de que tá tudo indo bem, tá ligado? Só que, né, você sabe que isso não vai dar certo no longo prazo, né? Você obrigando as pessoas a gastar o dinheiro dela em X dias. Isso não vai funcionar. A gente sabe muito bem. Aí uma outra coisa também, né? Eles colocam aqui que o mercado tradicional é seguro porque é regulamentado, o governo está em cima e tal. Agora, o governo lá dos Estados Unidos fala que o CEO ali do JP Morgan era para estar preso devido a um mercado aí de metais preciosos, né? Então, o JP Morgan disse que tinha uma reserva de níquel de não sei quantas toneladas guardado na Europa, né? Depositado na Europa. E daí, quando foram ver agora, disse que era tonelagem de pedra, tá ligado? Que era mentira, que não tinha níquel nenhum lá. Teve também questão de trade com ouro, a galera fraudando ali o mercado de ouro, né? Então, por falar em ouro, o preço tem subido bastante. Então, a onça do ouro aí já está em US$ 2.000. Por que isso? Falta de confiança no dólar. Então, sempre que a falta de confiança no dólar, as pessoas correm para um ativo em que elas vão ter certeza que, pelo menos da inflação, eles vão estar protegidos. Então, a gente tem o ouro e, como a gente viu também, né, nessa última semana, o Bitcoin subindo bastante, sendo negociado agora na casa dos US$ 28.000, e muito desse preço tá fixado por causa disso aí, né? Tá, tipo assim, o argumento para a gente estar com Bitcoin nesse preço, no momento atual, é devido a isso, a galera procurando proteção em moedas, em dinheiro, fora dos governos, digamos assim, né? Que é o caso do ouro, o caso do Bitcoin, o caso do Ethereum. Wall Street aqui, mais uma vez, ele acha que o ouro vai facilmente passar os US$ 2.500, então mais 25%, né, de aumento e mais US$ 30 aí para prata. Ele traz aqui que a quantidade que os bancos centrais vão imprimir
de dinheiro, né, vão injetar de liquidez na economia, vai ser muito superior ao que foi feito entre 2008 e 2012, que, que foi o período ali pós-crise, né? Pós-crise imobiliária. Aí aqui, ó, mais uma vez, CBDC, dessa vez foi o Biden, que fez um relatório aí, publicou um relatório atacando o Bitcoin, atacando a, a forma como a blockchain do Bitcoin funciona, né, pelo Proof of Work, que é a resolução de cálculos matemáticos ali pelas antminers, que são as mineradoras de Bitcoin, que antigamente era feito com placa de vídeo, só que o negócio evoluiu tanto que agora tem equipamento específico para isso. Então o Biden atacou esse sistema, né? E vejam só que coincidência, né? Falando que as CBDCs, que as moedas digitais de bancos centrais, em que quem tiver no governo, quem tiver no Banco Central, terá o controle absoluto sobre esse dinheiro, né? É melhor do que o Bitcoin, em que cada pessoa faz aí a gestão do seu dinheiro, né? É como eu falei da outra vez, os caras acham que a galera é otária, tá ligado? Que não tá vendo o que é que tá acontecendo. Felizmente a gente ainda tem alguns políticos aí que tem a voz da razão ainda. Então, esse governador aqui da Flórida falou que a CBDC não tem espaço na Flórida de jeito nenhum. Então, como vocês sabem, lá nos Estados Unidos, os estados eles têm um poder político muito grande em relação ali a nível federal, né? Diferente aqui do Brasil, em que o governo federal manda em tudo praticamente e o estado e a prefeitura fica ali com pouca coisa, né, na sua mão. Então, isso é muito dessa ideia socialista que tem aqui, né? Essa centralização de poder. Então, que lá nos Estados Unidos é um pouco diferente, lá é um pouco melhor. Os estados têm um pouco mais de liberdade em relação ao ente federativo, né? Esse senador aqui, Ted Cruz, também está tentando passar aí uma lei falando para o Fed adotar a CBDC, beleza? E estamos chegando aqui no finalzinho, né? O Bitcoin entrando aí na Costa Rica. Então isso aqui é um caixa eletrônico de Bitcoin dentro do Congresso da Costa Rica. Então, países pequenos, com economia fraca, estão começando a observar a oportunidade que é ter o Bitcoin como moeda de curso legal, né? Como uma moeda presente no comércio do país. Então, El Salvador, no momento atual, está se beneficiando muito, né? É, de ter passado essa lei, colocando o Bitcoin como moeda de curso legal. Hoje, sexta-feira, Bitcoin atinge 400 exahash de poder computacional. Então, mais um recorde da rede atingido. Isso aqui significa mais segurança para a nossa rede. Significa mais máquinas de mineração ligadas no momento. Vocês estão vendo o que é que estão acontecendo. Vocês estão vendo o que é que estão acontecendo aqui. E por último, para que vocês entendam que o Bitcoin, tá ligado? Ele veio para mudar a vida da galera, tá ligado? Quem estuda, tem um livro que chama O Padrão Bitcoin, do Safe Fades Amos. É um nome mais ou menos assim. Ele bate aí a história do dinheiro e tal, até a gente chegar no Bitcoin e como que o Bitcoin funciona, beleza? Então, é muito bom você ler esses livros, né? Pra você entender como que é o negócio, né? E depois você entender como que funciona a tecnologia, você vai entender que mesmo você comprando no topo, né? Que muita gente acha, porra, será que eu entro agora? Será que eu começo a comprar agora? E se eu comprar agora e cair? E se eu comprar agora e o preço cair? Então, muita gente fica perguntando isso.
E daí eu trago o seguinte aqui para você, ó. Quem comprou há um ano atrás no topo a 69 mil dólares e vem fazendo o seu DCA, o que é o DCA? É o Dollar Customer Average. É você fazer um preço médio durante o longo do tempo. Então, você comprar todo mês ou toda semana. Então, sempre que o preço cair um pouco, por exemplo, essa semana, domingo a sábado. Se o preço caiu essa semana, eu vou lá e compro um pouco. Aí na outra semana, eu espero um dia ali que o preço caia um pouco e compro. E assim eu vou fazendo, toda semana ou todo mês. Se você fizer isso, em pouco tempo você vai voltar a lucrar. Então, nesse caso aqui, quem comprou a 69 mil dólares e vem fazendo isso, no momento atual, o Bitcoin é 28 mil dólares, o cara já está no lucro. Eu venho fazendo isso, tá ligado? Eu venho fazendo isso. Então é pouca grana? É, pô. Mas você vai fazendo isso 1 ano, 2 anos, 3 anos. No início do terceiro ano é que você vai olhar para aquilo ali e vai ver uma diferença, tá ligado? Você vai ver que aquele seu esforço de juntar uma grana tá começando a valer a pena, tá ligado? Então, por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final aí. Valeu.